A Netflix me liberou a quarta e última temporada de Sex Education, que estreia hoje. Eu já assisti e eu vim te contar o que eu achei dessa temporada com spoilers. Então sim, se você não sabia, essa é a última temporada de Sex Education. Mas é isso, se inscreve no canal, deixa aquele like aí, me segue nas minhas redes sociais, que é muito importante, principalmente TikTok e Instagram, que eu tô sempre ativo por lá, postando vários conteúdos. E comenta aqui se você tava ansioso pra essa nova temporada. Mas é isso, bora pro vídeo. Bom, essa é uma temporada de mudanças. Se eu fosse descrever essa temporada, a palavra que descreveria ela seria mudança. Alguns personagens acabam saindo lá no final da terceira temporada e outros novos acabam entrando nessa última temporada. Eu acho que algumas pessoas podem acabar não gostando aí dessas mudanças que aconteceu nessa temporada, né? Porque ficou aí uma coisinha meio diferente da quarta pra terceira temporada. Então, assim, algumas pessoas podem não gostar, mas eu particularmente gostei de tudo. Eu acho que se encaixou perfeitamente. Não ficou aquele negócio, sabe, de mudaram de escola no final da terceira temporada pra na quarta eles já estarem adaptados, sabe? Não, tem um processo aí de adaptação, tanto pros alunos, né, pros estudantes, quanto pros professores, né, principalmente aí pro pai do Adam. Eu sempre esqueço o nome dele, cara. Eu acompanho Sex Education desde a primeira temporada e eu sempre esqueço o nome dele, porque eu nunca gostei dele, então eu nunca fiz tanta questão assim, sabe? Como eu falei, né, pra mim, essa temporada é descrita por mudanças, e uma das principais mudanças aí é em relação do Adam com a família dele. Basicamente, o Adam, ele tá trabalhando numa fazenda, agora, né, ele saiu da escola, enquanto o pai dele acaba se adaptando, né, na escola nova, com as novas tecnologias, enfim. O Adam, ele tá tão focado aí no trabalho porque ele sempre teve medo do pai dele, sabe? Porque o pai dele nunca apoiava ele. Ele sempre queria fazer várias coisas e acabava desistindo. E o pai dele acabava que não apoiava ele. E ele queria muito o apoio do pai, né? E ele também tem muito medo aí do pai dele, do que o pai dele vai pensar, se ele tomar uma decisão e essa decisão não for boa, sabe? Ele tem muito medo aí do pai dele. O pai dele nunca chegou a abraçar ele, nunca falou que amava ele. E nessa temporada é o oposto, porque a gente vê o pai dele tentando melhorar por ele, sabe? A gente vê ele também tentando se relacionar com outras pessoas. A gente vê ele ali se relacionando com outra professora, né? Só que acaba não dando certo, enfim. E ele acaba percebendo que ele fez muita merda no passado. E ele volta aos poucos aí pra mãe do Adam, né? Ele começa a se aproximar da família dele de novo. Ele procura entender o filho dele, ele procura ficar perto, sabe? Tentar apoiar ele. Então, assim, a gente vê o pai dele, ele dando aula de direção pra ele. Ele se estressa um pouco, ele se estressa. Mas ele tá tentando mudar, sabe? É uma coisa que eu gostei aí. E eu não esperava que ele fosse mudar tanto. Eu achava que ele era um merda no início, assim como o filho dele. E também achava que ele ia ser um merda no final, como o Adam, né? Só que não, eles acabaram evoluindo muito e eu gostei muito dessa evolução do Adam e do pai dele. Então, assim, a gente vê, né, o pai do Adam falando sobre o Eric com ele. Ele acaba falando, né, pro pai dele que é bissexual, enfim. E a gente sabe que o Eric e o Adam terminaram, né, na temporada passada. E fez muito bem pra eles, sabe? Eu acho que eu não conseguia ver mais Eric e Adam como um casal. Eles não funcionam como um casal, apesar de muita gente shippar aí. Eu também shippava muito, mas não dá certo. Os dois, eles não dão certo juntos. E foi muito bom ver o Adam aí tendo esse tempo só pra ele. Assim como o Eric, sabe? Acabou que eles nem tiveram aí nenhuma cena juntos nessa última temporada. E não fez falta pra mim, sério mesmo. Mas assim, poderia ser interessante uma conversa entre os dois? Poderia. Mas já que não acabou acontecendo, pra mim tanto faz também. Queria ver muito uma conversa dos dois. Mas se não aconteceu, por mim tudo bem. Eu só senti falta aí de um personagem que eu acho que poderia sim ter terminado com o Eric, que era o Raheem. Pelo amor de Deus, eu shippo muito o Eric com o Raheem. E eles não acabaram juntos, mas eu queria que acabasse, eu queria que ele aparecesse também, né? Mas ele foi embora na temporada passada também. Como eu falei, alguns personagens acabaram saindo, né? Como a Ola, o pai dela, a namorada da Ola também, sabe? Acabou saindo. Então, assim, alguns personagens entraram enquanto outros saíram. Logo no início da temporada, né? A gente acaba vendo aí o Otis e a Maeve separados, porque a Maeve, ela foi pros Estados Unidos, né? Pra estudar, ela acabou conseguindo uma bolsa, né? E depois ela acabou voltando, né? Eles estavam aí com muita dificuldade pra manter o relacionamento. E daí a mãe da Maeve, ela acabou morrendo, infelizmente. Cara, foi a primeira vez que eu cheguei a chorar com Sex Education. Foi quando a mãe da Maeve morreu. Porque assim, a Maeve, ela não tinha mais ninguém além da irmãzinha dela e do irmão, que é um drogado, enfim, igual a mãe, né? E ele ficava fazendo piada o tempo todo e não apoiava a Maeve em nada. As únicas pessoas que estavam ali do lado da Maeve eram o Otis e a Aimee, que
Meu Deus do céu, perfeita essa mulher. Enfim, eles passaram poucas e boas nessa temporada, né? A Maeve, ela quase desistiu da bolsa dela, né? Depois que a mãe dela morreu. Ela queria ficar um tempo com o Oates. Só que a mãe do Oates, né, acabou convencendo ela a ir embora de volta para os Estados Unidos, pra poder tentar mais uma vez esse curso, enfim, porque elas finalmente aí tiveram uma conversa, né, finalmente a mãe do Oates acabou conhecendo a Maeve, porque 4 temporadas e elas não se cruzavam, então assim, gostei muito de ver a mãe do Oates aconselhando a Maeve a fazer a coisa certa, a fazer a decisão certa, sabe, e o Oates ali no final, dando patada na mãe dele, falando que odiava a mãe dele, porque por culpa dela a Maeve foi embora, e ficava, Oates, cala a merda da sua boca, cara, Oates, ele é tão chato. Então, respondendo sua pergunta, não, Oates e Maeve não acabaram juntos em Sex Education. Depois que ela acaba voltando, né, ela acabou deixando ali uma cartinha pro Oates, que ele acaba lendo no final, e ela fala, né, que ele foi uma pessoa muito boa pra ela, ele foi uma das melhores pessoas que ela conheceu, ele acreditou muito no potencial dela, cara, ele amou muito ela, assim como ela amou ele fez ela enxergar muitas coisas, então assim, ela é muito grata ao Oates, mas eles não funcionam também juntos, sabe, eles acabam funcionando, mas assim, é um pouco disfuncional, sabe, eu acho que ela tomou a decisão certa, eu acho que a mãe do Oates acabou, né, tendo essa conversa com ela, o que foi bom pra ela também, que ela tava precisando muito de conversar. Ela também achou que o Oates acabou traindo ela, né, com a Ruby, quando eles acabaram ali dormindo juntos na mesma cama, só que não aconteceu nada, mas mesmo assim ela ficou muito puta, porque faltava diálogo entre os dois, sabe? A mãe da Mavis tinha morrido, tinha, mas o Oates também começou a esconder isso dela, né? Então assim, foi um dos motivos pra eles ficarem brigados também. E falando na Ruby, cara, ainda bem que tanto a Ruby quanto a Maeve acabaram sozinhas nessa Sex Education, porque assim, cara, elas são tão perfeitas juntas e elas não precisam do Oates, sabe? Eu shippava muito, né, Ruby e Oates lá na 3ª temporada e na 2ª também. Acabei shippando muito os dois, só que agora eu via eles muito mais como amigos, sabe? Logo ali no início eu ficava um pouco confuso, esses sentimentos que eles ainda tinham guardados, sabe? Em relação um ao outro, enfim, e eles nunca conversaram. Então nessa temporada a gente vê, né, a Ruby ajudando o Oates com a campanha pra terapeuta sexual da escola, né, porque ele tava ali sendo concorrente da O. Então assim, a Ruby, ela foi perfeita como ela sempre foi. Eu só não gostei muito aí que aqueles novos alunos acabaram não acolhendo muito ela ali de início, sabe? Ela tava ali tentando se enturmar, ela queria fazer chantagem com o Oates, né, pra ela se enturmar ali no grupinho do pessoal, dos populares, enfim. E ali no final a gente vê, né, ela defendendo a O, porque a gente sabe que no passado a O, ela fez muito bullying com a Ruby, né? Ela sofreu muito, eu nunca imaginei que a Ruby ela tinha sofrido no passado. E nessa temporada a gente vê, né, a Ruby perdoando a O. A história do Jackson também foi meio complexa nessa temporada, né, porque ele queria muito saber quem era o doador, né, das mães dele, enfim. E assim, ele acabou descobrindo, e eu queria que ele não tivesse descoberto, porque ver a reação do Jackson ali, quando ele acaba, né, encontrando com o pai dele, que ele percebe que o pai dele, na verdade, abandonou a mãe dele, porque, na verdade, o Jackson, ele é fruto de um caso, né, quando a mãe do Jackson acabou conhecendo o pai dele, ele era casado, enfim, e ela acabou engravidando dele, né, e ele não quis assumir a criança, ele não quis assumir o Jackson, e o Jackson sempre quis saber, né, ele botou isso na cabeça dele, que ele queria saber quem era o pai dele nessa temporada, porque ele achava que ele tava com câncer, só que ele não tava. A gente vê neles conversando ali juntos no quarto do Jackson, e a gente percebe que, na verdade, o Jackson, ele nunca precisou de um pai. Eu gostei muito aí desse plot do Jackson, porque eu nunca gostei de um personagem, sabe, ele era meio chato, ou então as histórias dele durante as temporadas eram meio vagas, sabe? Então, assim, eu gostei muito aí desse final que o Jackson teve, dele realmente descobrindo de onde ele veio e realmente descobrindo aí quem ele era. Assim, a do Jackson foi uma das que eu mais gostei, né? Mas a que eu mais gostei, assim, realmente mesmo, a mais bonita, assim, de todas e a mais triste, foi a da Aimee. Porque a gente sabe, né, que a Aimee, ela é vítima de um abuso. A gente viu, né, aquele cara ali se masturbando, enfim, quando ela tava no ônibus. Ela tem muitos traumas, sabe? E nessa temporada ela acabou superando eles e foi muito bonito. Fico arrepiada de falar. Foi muito bonito porque ela se aproximou do Isaac, né? Ela criou ali um vínculo com ele, ela começou a gostar dele. Só que ela ficava meio receosa porque o Isaac também gostava da Maeve, né, que é a melhor amiga dela, e ela acabou conversando ali com a Maeve, enfim, deu tudo certo no final, e eles acabam ficando juntos. Basicamente o Isaac, ele acaba aí conversando com a Aimee, eles acabam se aproximando, e graças a ele, ela acabou descobrindo do que ela realmente gostava, que era de arte, ela gostava de tirar foto, enfim. E a gente vê ali no último episódio, cara,
ela queimando a calça que ela usou no dia que o abusador abusou dela, enfim. E a gente vê ela tirando fotos e as fotos dela são maravilhosas, cara. E assim, achei muito engraçado também quando tava tendo leilão ali, né, pra mastectomia, eu acho que é assim que se fala, de Cal, que eles estavam ali leiloando as artes da Aimee e a professora compra a arte, né, e ela fala, cara, você é muito boa com suas fotos e quem sabe mais pra frente esse seu desenho aqui possa valer uma grana muito boa. Então assim, eu gostei muito aí de ver a Aimee descobrindo do que ela realmente gosta. Também gostei muito de ver aí a relação da mãe do Oates com a Joanna, né, que é a irmã dela, a doutora Milburn. Eu sempre acabo esquecendo o nome dela, enfim. Mas a gente vê, né, ela se aproximando de novo porque a mãe do Oates, ela teve depressão pós-parto, né. Ela não tava conseguindo conciliar, né, o tempo com a Joy e o tempo com o podcast que ela tinha. Então assim, a Joanna, ela foi de suma importância pra essa temporada. E eu queria muito ver mais dela numa próxima temporada. Pena que não vai ter, né. Eu acho que ela foi muito pouco mal aproveitada. Então assim, eu queria ter visto mais cenas da Joanna, né. Agora, a minha cena favorita com a Joanna foi aquela cena do cinema que o Oates sai no encontro, né, com a Mavis, e elas acabam ficando bêbadas no cinema. Eu rachei o bico naquela cena. Aí a gente já corta pra coisas que eu não gostei aí, que foi basicamente ali no momento que o Eric, ele vai se batizar, né, e ele acaba se assumindo ali pra igreja dele. Então assim, cara, ver que a igreja não ficou do lado dele doeu muito, sabe? Na hora que ele vai, né, descer ali as águas junto com o pastor, ele acaba fazendo ali o anúncio, fala que quer se batizar, mas só se a igreja aceitar ele como ele realmente é. E depois ele se levanta, né, e pergunta se as pessoas apoiam ele, se as pessoas vão querer, né, abraçar ele. E ninguém fala nada, todo mundo fica calado. E só a mãe dele levanta pra falar que apoia ele. E ele fala, então eu já tenho a minha resposta. E aquele ali foi um dos momentos que eu mais chorei também. Eu acho que foi esse momento aí, junto com o momento da morte da mãe da Maeve. E a gente tava vendo, né, que a igreja, ela tava ali passando por dificuldades. E o Eric queria ajudar, né, queria pegar o dinheiro ali da festa que eles estavam organizando, enfim, da escola, para poder ajudar na igreja, só que o pastor, enfim, junto com os fiéis, acabaram não concordando com esse dinheiro, porque eles achavam que a escola do Eric não cumpria com os valores cristãos, os valores da igreja, enfim, uma palhaçada, porque o Eric tava ali se empenhando muito, ele queria muito isso, e ali no final o dinheiro ficou pra mastectomia, não sei como fala, se eu tiver errado podem me corrigir aqui nos comentários, mas no final o dinheiro acabou ficando pro Cal. Bom, gente, mais um vídeo acaba por aqui, infelizmente. Eu gostei muito dessa temporada de Sex Education. Eu acho que foi uma das melhores temporadas da série que eu assisti. Algumas pessoas podem não gostar, né, mas eu particularmente gostei muito. Eu achei que as mudanças, elas foram necessárias pra série. A série, ela tava precisando de novas mudanças, né, eu achei que foi muito necessário. Eu não conseguia assistir mais de um episódio seguido de Sex Education. Nessa temporada, eu assistia 3 episódios seguidos e não via o tempo passar. Eu sempre via, sei lá, 1, 2 episódios por dia no máximo. Nessa temporada, eu via 3 direto e eu não percebi o tempo passar. E eu acho que foi muito bom, acho que as mudanças realmente foram necessárias e casaram muito ali com o enredo da série. Gostei muito ali no final de ver o Eric querendo se tornar pastor, né? A gente vê que ele conversa ali com Deus e Deus quer que ele acabe tendo essa vocação. Na verdade, foi o que Deus sempre quis pra ele, que ele fosse pastor, que ele convertesse, né, as pessoas, que ele mostrasse para as pessoas que as pessoas, elas podiam ser quem elas quisessem. Na verdade, Deus queria isso dele, né? Deus queria que ele fosse realmente quem ele é de verdade. Ele não queria, né, que ele mudasse pelas pessoas, pela igreja. E Deus fala, né, que ama as pessoas ali brilhantes como ele, que as pessoas são incríveis, enfim. Como eu falei, né, eu gostei da temporada, achei que ela foi muito boa mesmo. Mas aí se inscreve no canal, ativa o sininho que é pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Deixa aquele like aí, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui pela tela em algum lugar. Comenta aqui o que você achou dessa temporada de Sex Education, porque eu gostei bastante. Mas é isso, até o próximo vídeo. Tchau!